Pensa só, e se existisse um padrão misterioso e ao mesmo tempo super preciso, que parece reger a ascensão e a queda de todas as grandes superpotências dos últimos 3.000 anos? É como se fosse um relógio da história, sabe? Com um ciclo que se repete de um jeito impressionante. Bom, vamos lá. O tempo de vida médio dessas grandes nações, a gente está falando desde os assírios até o Império Britânico, é de mais ou menos 250 anos. Às vezes uma década a mais, outra a menos, mas o padrão está sempre ali, se repetindo. Chega a dar uma sensação de que é algo inevitável, né? E é aqui que a coisa fica bem interessante. Se a gente pegar esse padrão de 250 anos e aplicar para os Estados Unidos, começando lá em 1776, a conta nos leva direto para 2026. Pois é, uma data que está batendo na nossa porta. Mas calma, isso não é nenhuma teoria da conspiração tirada da internet, não. Essa análise toda vem de uma das mentes militares e históricas mais respeitadas e condecoradas do século XX. O Sir John Glubb, ele não era um teórico, sabe? Um acadêmico que só via as coisas de longe. Não, o cara foi um soldado que esteve em trincheiras, foi comandante, liderou exércitos e mais, ele foi um historiador que viu com os próprios olhos o fim de um império. Essa experiência de campo deu para ele uma visão completamente única sobre esses ciclos de poder. E aqui a gente consegue ver direitinho o que ele descobriu. Os dados que o Glubb juntou são impressionantes, dá uma olhada. Impérios antigos, modernos, de continentes diferentes, culturas totalmente distintas, e mesmo assim, o padrão de 250 anos continua lá. É quase como se fosse um ciclo de vida biológico, mas para as civilizações inteiras. Mas o Glubb não achou só um número mágico, não. Ele foi além. Ele encontrou um ciclo de vida previsível. Ele mapeou 6 estágios, 6 fases bem distintas que funcionam como um roteiro, um mapa mesmo, para a jornada de qualquer grande nação. Vamos dar uma olhada rápida nessas 6 eras, porque elas são o coração dessa análise toda. O interessante é que cada uma parece que leva naturalmente para a próxima. É uma progressão que, de novo, parece quase inevitável. Tudo sempre começa com essa energia, né? Uma energia criativa, de sacrifício. É só pensar nos fundadores dos Estados Unidos, por exemplo. Os caras arriscaram tudo por uma ideia. A motivação deles não era grana, era o desejo de construir uma coisa totalmente nova. Para eles, coragem e dever valiam muito mais do que o conforto pessoal. Agora, o que é fascinante aqui é a mudança de mentalidade que acontece. Aquela energia dos pioneiros, ela se transforma em expansão militar, na chamada Era das Conquistas. Só que, uma vez que o território está garantido, o foco muda completamente. A busca pela glória dá lugar à busca pelo lucro. O soldado, que era o herói, é substituído pelo empresário como o novo ideal da sociedade. Pois é, o sucesso do comércio acaba levando para uma fase perigosa. A riqueza, que agora muitas vezes é só herdada e não conquistada, começa a corroer aqueles valores iniciais. O conforto vira um direito, não mais uma recompensa pelo esforço. Aí a sociedade começa a pegar dinheiro emprestado do futuro só para manter o estilo de vida e a mentalidade que era de expansão vira uma mentalidade defensiva, de proteção. E aqui é super importante a gente entender o que o Glubb queria dizer com decadência. Não é um julgamento moral, tipo sobre festas ou tipo de arte da época. Não é isso. É uma coisa bem mais profunda. É a perda de um propósito como um todo, um propósito coletivo. É aquele momento em que uma sociedade simplesmente não acredita mais em nada, com força o suficiente para lutar ou se sacrificar por aquilo. E só para mostrar que isso não é coisa de agora, dá uma olhada nessa citação. É de um historiador descrevendo Bagdá, há mais de 1000 anos. Essa obsessão com a cultura de celebridades no império já no seu estágio final é um tema que se repete na história. É um sintoma claro da perda de foco em coisas, digamos, mais sérias. Ok, então vamos trazer essa estrutura do Glubb para os Estados Unidos de hoje. Vamos dar uma olhada em alguns dados bem concretos para ver se faz sentido. Bom, aqui está um sintoma bem claro da tal era da afluência. Uma dívida nacional gigantesca, isso representa uma prosperidade que foi, na verdade, pega emprestada do futuro para bancar o consumo de hoje. É um sinal clássico de uma sociedade que se acostumou com um padrão de vida que, talvez, ela já não consiga mais manter por conta própria. Esse gráfico aqui mostra uma mudança econômica muito real, muito tangível. É a transição de uma economia que fabrica coisas para uma economia que movimenta dinheiro. E segundo o Glubb, essa é uma característica clássica do finalzinho da era do comércio. É quando especular com dinheiro pode dar mais lucro do que produzir algo de verdade. Outro indicador que a gente pode olhar é a queda no domínio global do dólar.
Claro, ele ainda é a principal moeda de reserva, mas a participação dele já caiu bastante desde o pico. Isso pode sugerir que uma transição maior, uma transição sistêmica, já está acontecendo, com outras potências ganhando espaço. Então, chegamos num ponto crucial. O fim desse ciclo não significa necessariamente um apocalipse, o fim do mundo. Pensa na Grã-Bretanha depois do Império. A nação não sumiu do mapa, ela se transformou. O fim de uma era de domínio pode ser, na verdade, o começo de uma identidade totalmente nova. O Globe basicamente resumiu o que se perde no meio do caminho. Aqueles valores centrais, sabe? Os que moveram as primeiras gerações. A crença em ideais como honra, dever, a disposição de se sacrificar por eles. São exatamente esses valores que se tornam essenciais para uma eventual regeneração. E talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. Entender esse ciclo histórico não é para a gente simplesmente aceitar um destino passivamente. Muito pelo contrário. O conhecimento nos dá poder, nos capacita para nos prepararmos e, quem sabe, agir de forma consciente diante das mudanças que parecem estar vindo por aí. A história toda parece sugerir que estamos num ponto de virada. O padrão é muito claro. A questão que fica no ar não é se a mudança vai vir, mas como a sociedade vai escolher lidar com ela. Ter consciência do passado nos dá pelo menos uma escolha sobre o futuro.